Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a Eletrobras. A Eletrobras é uma gigante do setor elétrico brasileiro. Para vocês terem uma ideia, é uma empresa que tem ativos na faixa de 280 bilhões de reais. Mas espera aí, se ela tem ativos de 280 bilhões de reais, ela tem passivos de 280 bilhões de reais. Concorda, né? Mas gente, no balanço patrimonial dessa empresa tem alguns detalhes, tem alguns riscos que ninguém está falando. E eu vou contar para vocês que risco que é esse, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí para não esquecer de jeito nenhum. E bora pro vídeo, porque eu te garanto, você vai se surpreender com as informações que eu vou te passar, ok? Bora pro vídeo. A Eletrobras é uma das maiores empresas do setor de energia elétrica da América Latina e uma das líderes em geração e transmissão de energia no Brasil. Com uma trajetória de mais de 60 anos, a empresa passou por um processo de privatização em 2022, que redefiniu sua estrutura e estratégias. Antes da privatização, a Eletrobras enfrentava sérios desafios, com a interferência política, alto endividamento e ineficiência operacional, que resultaram em perdas financeiras recorrentes e limitaram a sua capacidade de investimento, enfraquecendo sua posição no setor elétrico. Após a privatização em 2022, sua estrutura acionária tornou-se dispersa, com o governo mantendo participação minoritária de aproximadamente 46% das ações ordinárias, enquanto investidores estrangeiros, institucionais e o varejo passaram a compor grande parte da base acionária. A União, no entanto, conservou uma Golden Share, que lhe garante direitos especiais em decisões estratégicas. O negócio da Eletrobras é a geração e a transmissão de energia. A empresa possui um parque gerador diversificado, com uma predominância de usinas hidrelétricas, que representam cerca de 96% da capacidade instalada da empresa. Atualmente, a empresa é responsável por 21,2% da capacidade total de geração de energia elétrica no Brasil, somando 44 gigawatts de capacidade instalada. A área de geração atualmente contribui com cerca de 59% do faturamento da companhia. A empresa é líder no segmento de transmissão de energia elétrica no Brasil, operando uma rede de linhas que interligam diversas regiões do Brasil, além de conexões internacionais com Argentina, Uruguai e Venezuela. Sua malha de transmissão totaliza 74 mil quilômetros em todos os níveis de tensão, o que representa 37% da extensão total das linhas de transmissão do Brasil. Em 2024, a receita anual permitida, a famosa RAP, das linhas corporativas, foi de praticamente 17 bilhões de reais. A área de transmissão é responsável por 41% do faturamento da empresa. Negociadas sob os códigos ELET 3 e ELET 6, as ações da ELET 3 são as mais negociadas e contam com um free float de aproximadamente 44%, o que equivale a uma movimentação de 311 milhões de reais por dia. A Eletrobras tem pago dividendos bem baixinhos, e a média dos últimos anos é de aproximadamente de 3,5%. O beta da empresa é de 1,08, indicando que para cada 1 ponto percentual de variação do Ibovespa, espera-se uma variação de 1,08 no preço da ação da Eletrobras. E a volatilidade? A volatilidade da Eletrobras está estimada em 23,5%. Condizente com a volatilidade de empresas do setor de energia. Bora lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Eletrobras. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei aí os balanços de 2021 até 2025, fiz uma reclassificação para oferir aqui os 3 indicadores que a análise
utiliza, né, que é o capital de giro, a necessidade e o saldo de tesouraria. Mas para começar a entender que empresa que é essa, eu peguei o último balanço, que no caso é do primeiro trimestre de 2025, e fiz aqui o gráfico de blocos, né? Que empresa que é essa? A Eletrobras é o quê? Como é que ela está, sob o ponto de vista econômico-financeiro? Uma visão bem superficial. E aí a gente percebe que a Eletrobras é uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, né? Eu classifico o grau de risco 2, muito baixo, praticamente insignificante. É uma empresa que tem um capital de giro estimado em 32 bilhões de reais, mas tem uma necessidade de capital de giro de apenas 12,5 bilhões. E aí, pessoal, é matemática simples, tá? A gente pega os 32 bilhões de capital de giro, tira a necessidade de capital de giro, que é de 12,5, né? E aí a empresa tem praticamente 20 bilhões de reais em saldo de tesouraria, né? E essa é uma situação recorrente ao longo dos últimos 4, 5 anos, né? Uma empresa que sempre teve o saldo de tesouraria bem positivo, né? Olha só, no ano de 2024 bateu 20 bi, né? Agora está batendo 19,700, diferença bem pouquinha, né? Pessoal, poderia fazer a análise olhando aqui a tabela, os números, né? Mas isso é muito confuso, né? E uma coisa que a análise dinâmica preza é pelas tendências, né? A análise dinâmica, ela é dinâmica, ela não é estática como a análise fundamentalista, né? Então ela dá muito valor, né, para as tendências. E aqui nós temos as tendências dos 3 indicadores. O capital de giro é a linha azul, a linha vermelha é a necessidade de capital de giro e a linha amarela é o saldo de tesouraria. O que a gente percebe, pessoal? Capital de giro lá em cima, soberano, né? Num nível muito alto, muito acima da necessidade do capital de giro. E é uma situação sistêmica, né? Desde o início da análise aqui em 2021, o capital de giro sempre esteve em níveis bastante elevados, né? Então é uma empresa que tem um nível de liquidez muito bacana, que tem um capital de giro muito alto, né? E tem uma necessidade de capital de giro muito controlada, né? Mas nós precisamos avaliar as 3 contas, né? Então, bora lá, vamos começar pelo saldo de tesouraria, ok? Pessoal, essa aqui é a conta do saldo de tesouraria. A teoria da análise dinâmica de balanços ela é interessante porque são apenas 3 indicadores. E aí a gente vai abrindo as contas na medida da necessidade, né? E aqui nós temos o saldo de tesouraria, que ele é composto por 4 contas, né? O caixa restrito, né? As aplicações financeiras, os empréstimos e debêntures. Caixa restrito é um dinheiro carimbado, que só pode ser utilizado para fins devidamente pré-estabelecidos lá na hora que o depósito foi feito, tá? E aí o que a gente percebe? Uma empresa que tem um saldo de tesouraria bem relevante, na faixa dos seus 20 bilhões de reais, mas ela tem sim empréstimos, tá, pessoal? Ela tem empréstimos de curto prazo, né? Que estão estimados agora no primeiro trimestre de 2025 em praticamente 11 bilhões de reais. Então, parte dessa liquidez que a empresa tem no curto prazo, que é o saldo de tesouraria, parte dessa liquidez, ela vem de empréstimos, tá? Então, aí eu já comecei a abrir a conta. Eu já sei que é uma empresa que tem uma liquidez muito grande, mas que parte dessa liquidez, de forma relevante, né? 11 bilhões dos 19 bilhões que ela tem, né? Praticamente aí 60%, 55% da sua liquidez para o dia a dia vem de empréstimos de curto prazo. Mas vamos abrir as outras contas e vamos olhar agora a necessidade do capital de giro. Pessoal, vamos falar sobre a necessidade do capital de giro. A primeira coisa que eu faço quando eu abro a conta da necessidade do capital de giro é olhar como a necessidade do capital de giro cresceu ao longo dos anos em relação à receita, né? É normal que a necessidade de capital de giro ela aumente de forma proporcional à receita. Só que no caso da Eletrobras, a receita ao longo desses anos, de 2021 para 2024, a receita cresceu em 16%. Mas a necessidade do capital de giro cresceu em 83%. Né? Então aqui já demonstra que tem alguma coisa diferente, né? Vamos lá? Os pontos importantes estão coloridos de laranja, tá, pessoal? As contas cíclicas do passivo, elas fazem parte da necessidade de capital de giro e quanto maior for, né, os saldos dessa conta, maior será a necessidade do capital de giro, né? Já no passivo, não, já é diferente, né? Quanto maior for o saldo dessas contas do passivo, que é a parte de baixo da tabela, menor
será a necessidade do capital de giro. Mas no caso da Eletrobras, o que a gente vê é que essas duas contas, né, o ativo contratual de transmissão, ele cresceu 3,1 bilhões de reais e os ativos mantidos à venda, eles cresceram também 4,1 bilhões de reais. Então aqui dá praticamente 7,4 bilhões de reais em apenas duas contas, né? Nós percebemos que de 2021 para 2022, do ativo contratual de transmissão teve um acréscimo relevante aqui na faixa de 2 bi, né? E depois de 2022 para cá, ele cresceu mais 1 bilhão de reais, né? Isso aqui, pessoal, provavelmente ou é concessões novas, né, que a Eletrobras implementou, ou é realmente reavaliação de ativo, alguma separação do ativo contratual para o ativo real, então alguma coisa nesse sentido. Não é muito importante, tá? A gente saber a origem. O que importa é que a conta aumentou nesse item de ativo contratual de transmissão. Já a conta de baixo, né, ativos mantidos à venda. Essa conta ela era praticamente zerada e agora está com um saldo de 4,5 bilhões de reais. Isso aqui deve ser as térmicas, né, que estão sendo vendidas para a JBS, né? A Eletrobras está vendendo aí um conjunto de térmicas, se me falha a memória, são 13 unidades para a JBS, incluindo uma unidade de uma térmica de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O processo está em efetivação. A unidade de Santa Cruz ainda tem alguns desembaraços aí documentais, enfim, alguns probleminhas aí, mas vocês estão resolvendo. Então, provavelmente é isso, né? O que importa é que isso aqui está parado, isso aqui vai entrar daqui a pouco no capital de giro, porque vai virar dinheiro, né? Ou vai para o saldo de tesouraria, né? Mas no momento ele tá aumentando a necessidade do capital de giro, porque são ativos, né, que foram colocados na conta do circulante, né, do curto prazo, né, e não estão gerando mais receita para a empresa, ok? Então é por isso que a necessidade do capital de giro aumentou, basicamente em virtude da valorização dos ativos de contratual de transmissão e em virtude desses ativos aqui que estão em hold num processo de venda, ok? Agora vamos dar uma olhadinha no capital de giro. Em relação ao capital de giro, né, nós percebemos que o capital de giro de 2021 para 2024 ele mais do que dobrou, saindo de 15,8 bilhões e batendo 32 bilhões de reais. O que tem de importante está de laranjinha, tá? E aí, o que tem de importante, pessoal? Logo de cara a gente percebe que a conta do intangível ela tem um crescimento muito grande, saindo de 4,9 bilhões e batendo 79, ela cresceu 73 bilhões de reais, né? E isso é ruim, né? Porque quanto menor for o intangível, melhor para a empresa. É menos capital que está imobilizado aqui no intangível. Mas no caso houve essa valorização e é importante a gente tentar entender por que houve essa valorização. Mas antes de eu explicar por que aconteceu isso aqui, eu queria mostrar para vocês o seguinte, que a Eletrobras, ao longo dos anos de 2021 para 2024, ela pegou muitos empréstimos. Olha aqui, né? Olha aqui, em 2021 os empréstimos de longo prazo estavam estimados em 34 bilhões de reais, e em 2024 62, quase 30 bilhões, né? 28 bilhões para ser mais exato, né? E tem também essa questão das obrigações da lei 14.182, né? Essa lei é uma lei que viabilizou a privatização da Eletrobras, tá? E colocou uma série de obrigações para a empresa que representam algo em torno de 39 bilhões de reais, quase 40. Então isso é um dinheiro que já está reservado dentro do ativo, do passivo da companhia, né, para efetuar o pagamento. Só que esse pagamento aqui vai ser feito de forma parcelada ao longo dos anos, né? Então, pessoal, o que acontece? Se por um lado você tem um aumento do intangível em torno de 79 bilhões de reais, mas por outro lado você tem que esse aumento do intangível ele foi financiado por empréstimos, né, que nós vimos aqui, ele foi financiado também pelo aprovisionamento das obrigações dessa lei 14.182, né? Houve uma capitalização. Quando ocorreu a privatização da Eletrobras em 2022, né, pessoal, o que aconteceu na verdade foi uma diluição do governo, né? Houve aí o lançamento de ações, o governo não fez a subscrição e aí automaticamente ele foi diluído, né? Esse processo colocou algo em torno aí de 31, 32 bilhões de reais
no capital social da companhia, né? Posteriormente, o governo até tinha algumas açõezinhas, ele até vendeu algumas ações, algo em torno de 3 bilhões de reais, para sinalizar para o mercado que ele realmente estava deixando o bloco de controle da empresa, esse tipo de coisa, né? A empresa também, aí, ela contabilizou ao longo desses últimos anos aí, algo em torno de 13 bilhões de reais, né? Então, se por um lado teve o aumento do intangível, né, que é a alocação do capital, né, onde o capital de giro ele aumenta, né? Por outro lado, a empresa ela custeou esse aumento do intangível com empréstimos, com a capitalização, né, da privatização que foi feita em 2022 e com essas reservas de lucro aqui de 13 bilhões de reais que foram acumuladas ao longo dos anos, ok? Então vamos lá, vamos parar a apresentação só para eu explicar por que esse ativo aumentou tanto de 2021 para 2022. Pessoal, nós estamos falando de 73 bilhões de reais, tem que ter uma justificativa, né? E tem. Só que para eu explicar, eu vou ter que retroagir lá antes da privatização, ok? Então vamos lá. No processo de negociação da privatização, o que estava acontecendo? Você tinha uma resistência muito grande por parte do empresariado e você tinha uma resistência muito parte também em relação à sociedade civil. O empresariado via com maus olhos os ativos da Eletrobras. E a comunidade, né, a população civil, os sindicatos falavam que a energia ia ficar mais cara, né? Então não poderia ocorrer a privatização. Mas o governo foi bem esperto, ele conseguiu conciliar assim os interesses de ambos os lados. E o que ele fez? Então vamos lá, vamos por partes. Sob o ponto de vista do empresariado, qual que era a crítica? A crítica era que a Eletrobras tinha algo em torno de 22 ou 23 usinas que elas eram geridas pelo regime de cotas. Mas o que é regime de cotas? Vou explicar. Eram usinas antigas, né? Que já tinham o seu ativo totalmente depreciado, assim, amortizado, aliás. E aí o que acontecia? A Eletrobras vendia a energia que era gerada nessas usinas para as distribuidoras por um preço bem mais barato, praticamente preço de custo. E aí o que acontece? Esse preço de custo vira preço de venda e isso beneficiava os consumidores lá no fim da equação, né? E aí o que acontece? Só que isso não era lucrativo, né? Então quem comprasse a Eletrobras não topava comprar com essa situação, né? Só que era a realidade do momento. E aí o que o governo fez? Ele virou e falou assim, então tá, vou fazer o seguinte, eu vou transformar essas usinas do regime de cotas, vou colocar para o regime livre. Então você vai poder participar do MRE e você vai poder vender a energia que for gerada nessas usinas pelo preço de mercado, pelo preço que você achar justo. E eu ainda vou fazer mais, eu vou te dar uma concessão de 30 anos. Aí o que acontece? Sob o ponto de vista técnico, é resolvido o problema, né? Sai do regime de cota, vai para o regime livre. E você tem uma usina com 30 anos de concessão. Mas, por outro lado, você vai ter que me pagar a outorga. E eu vou te cobrar 26,6 bilhões de reais pela outorga. E assim foi feito. Você resolveu o problema do investidor. O investidor teve que pagar 26,6 bilhões para ter 32 usinas aí, né, no regime regime livre, pode vender para quem ele quiser, ao preço que ele quiser, né, por um período de 30 anos. Mas, por outro lado, você ainda tinha uma ponta para resolver, que era a questão, né, do preço da energia para o consumidor, e principalmente para o consumidor de baixa renda. E aí o que ele fez? Né, ele virou e falou assim, e mais, para viabilizar a privatização, você vai ter que me fazer aportes da ordem aí de 36,7 bilhões de reais ao todo durante 25 anos, tá? Então você vai pegar esses 36,7 bilhões de reais, vai dividir por 25 anos, vai me fazer aportes anuais, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou dar 3 destinações para esse dinheiro. Eu vou subsidiar a tarifa para os consumidores de baixa renda, eu vou utilizar parte desse dinheiro para recuperação das bacias hidrográficas do Rio São Francisco, da região de Furnas, esse tipo de coisa. E eu vou utilizar parte desse dinheiro para baratear a energia na região da Amazônia Legal. Por quê? Porque lá nessa região da Amazônia Legal, a energia é gerada predominantemente por
gás. E isso é muito caro, né? Então, esse foi o bem bolado que o governo fez. Por um lado, ele resolveu o problema do investidor, por outro lado, ele tentou resolver o problema do consumidor de baixa renda. E aí, né, teve a somatória desse dinheiro todo, né, são 26 bilhões de outorga, mais 33 bilhões para entrar na conta de desenvolvimento energético, isso soma e vai para o ativo da empresa, entendeu? Então, pessoal, não teve geração espontânea de valor. O que teve foi assunção, né? A empresa assumiu novas obrigações. E vamos falar um pouquinho sobre o endividamento da empresa. Pessoal, a Eletrobras ela tem uma dívida líquida aí de algo em torno de 40 bilhões de reais, tá? Olha aqui, 2024 para 2025, aqui essas duas células aqui onde o meu mouse está passando, 40 bilhões de reais. Isso é pouco ou isso é muito? Essa aqui é a pergunta. Então vamos lá. Para responder essa pergunta, o mercado utiliza um indicador, que no caso, né, o indicador que eu utilizo é pegar a dívida líquida e dividir pelo EBIT, né? Se a gente fizer isso com a série histórica que eu tenho aqui de 2021 para frente, a gente vai ver que lá pelos vídeos de 2021, a relação dívida líquida EBIT era de 1,4. E o que significa isso? Isso significa que a Eletrobras precisava de 1,4 anos para pegar 100% do seu EBIT para pagar sua dívida líquida. Em 2022, a situação aparentemente saiu fora do controle, né? A dívida líquida bateu algo em torno de 30 bilhões de reais, né? E com um EBIT de 7 bi, ela precisava de 4 anos. E a situação de 2022 para cá, ela tem melhorado aparentemente, né? Tu vê que o indicador, ele vem diminuindo, sai de 4,1, vai para 3, em 2024 bate 1,8, né? E o que isso significa? Né? Isso significa que a empresa precisava pegar o seu EBIT, que era, né, em 2022 de 22,2 bilhões, né? Ela precisaria de praticamente aí 2 anos, 1,8 anos, para quitar a sua dívida líquida. Só que aqui tem um grande problema, pessoal, que a gente vai olhar mais para frente, tá? Esse EBIT está muito alto, né? Ele salta aos olhos, né? Olha aqui um EBIT de 22 bilhões de reais, né? Foi o EBIT mais alto da série. E ele foge demais da conta, né? Vê que no ano anterior era 13, esse ano está com EBIT de 3 para o primeiro trimestre, então você pega esses 3 multiplica por 4, daria 12, né? Então normalmente é uma empresa que ela gera um EBIT aí na faixa de 12, 13, e no ano passado ela gerou um EBIT de 22 bilhões. Então tem algum problema aqui. Mas eu vou discutir isso mais à frente, né? Imagine que esse EBIT esteja ok, tá? Imagine que seja isso mesmo. Aí você teria esse indicador de 1,8, que seria um indicador muito bom, né? Mas, pessoal, eu não concordo com esse indicador. Se você entrar em qualquer site fundamentalista, você vai pegar um indicador nesse nível aí, um pouquinho diferente, que o pessoal utiliza a dívida líquida dividido pelo EBITDA, né? Eu divido pelo EBIT, então dá uma diferença, né? Mas a empresa, a Eletrobras, ela esqueceu de considerar aqui uma dívida muito relevante, que são as obrigações da Lei 14.182, né, que eu acabei de explicar, né? Essa lei, ela tem aí dívidas orçadas para os próximos 25 anos de 42 bilhões de reais. É lógico que isso é de longo prazo, mas isso é dívida, gente. E essa dívida aqui, ela é líquida, certa e exigível. E não tem como atrasar. E se a Eletrobras parar de pagar, pode ter consequências, né? Que tipo de consequência? A ANEEL, por exemplo, ela pode suspender todas as concessões, né? Ela pode fazer um novo leilão das concessões, né? Então, num caso extremo. Então, pessoal, esses 42 bilhões, que num primeiro momento, né, a própria Eletrobras, ela desconsidera, né, quando ela fala que a dívida líquida dela é de algo em torno de 40 bi, eu discordo. A dívida dela não é de 40, é de 80, é o dobro, tá? Por quê? Porque tem essas obrigações que elas são relevantes, que elas foram assumidas pela nova Eletrobras na privatização, que eu acabei de explicar longamente aí. Isso aqui é dívida líquida, certa e exigível, tá? Se ela não pagar, ela perde as concessões, né? Então vamos falar agora sobre a performance operacional da empresa, né? Eu separei 4 contas a DRE, que é o faturamento, o custo da mercadoria vendida, o EBIT e o lucro líquido. E o que eu percebo quando eu vejo essa planilha? Eu percebo uma estagnação do faturamento, né? Saindo de 34 bilhões em 2021, batendo pífios 40 bilhões em 2024.
Então o faturamento está estabilizado, cresceu 16% no período e isso é irrelevante. Eu percebo que o CMV pós-privatização ele ainda não está acomodado, né? Olha aqui, varia de 50%, 55%, 53%. Os ganhos da privatização eles estão ocorrendo de forma gradativa, mas ainda não aconteceu ainda a acomodação final. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer com o custo, tá? Ainda é precoce. Mas eu percebo que o EBIT e o lucro líquido estão muito altos em 2024, né? E isso é uma anomalia. Não precisa ser nenhum gênio para olhar essa tabelinha e falar tem algum erro aqui em 2024, né? E de fato tem sim um probleminha aí, que é o reconhecimento de receitas não recorrentes. Tudo certinho, tá, pessoal? Não tem erro nenhum nisso do seu ponto de vista contábil, mas a empresa em 2024 ela reconheceu, ela fez uma reavaliação de ativos e colocou algum dinheiro aí na receita de forma imediata, né? Teve uma questão tributária também, né, que ela reconheceu como receita. Teve alguns créditos aí em relação ao seguro de Tucuruí, que ela recebeu e reconheceu como receita, mas são receitas não recorrentes. E quando a gente tira essas receitas não recorrentes, né, algo em torno de 6 bilhões de reais, nós teríamos aqui um EBIT na faixa aí de 16 bilhões, 15 bilhões nessa faixa, e um lucro líquido aí na faixa dos 5 bilhões de reais, né? Então eu estou querendo dizer o seguinte, que o EBIT da empresa não seria de 55%, seria um EBIT aí na faixa dos 35%, e que o lucro líquido não seria de 25%, seria um lucro líquido aí na faixa dos 10, 11, 12 pontos percentuais, né? E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte, quando a gente retira essas receitas não recorrentes, né? Se a gente retirar esse impacto no EBIT, esse EBIT aqui vai para os seus 15 bilhões, 16 bilhões de reais, e aí levando em consideração aquele endividamento que a gente falou que a empresa tem de algo em torno de 80 bi, e aí o coeficiente dívida líquida versus EBIT ele vai aumentar, né? Se a gente observa aqui anteriormente, nós estaríamos fazendo a seguinte conta, né? Uma dívida líquida de 80 bilhões dividido por um EBIT de 15, né? Então você estaria aí aproximadamente um coeficiente de 5 e alguma coisa, né? 5 e alguma coisa, 5,6, 5,7. E aí seria um indicador semelhante ao de 2023 aqui, né? Então, ou seja, é uma empresa que tem um nível de endividamento relevante e, para mim, eu entendo que ela tem que considerar no endividamento dela essas obrigações da Lei 14.182. Por quê? Isso aqui foi fundamental para a privatização. E essa dívida, ela é exigível, ela é certa, ela é líquida e ela tem preferência. Se a empresa não pagar essa dívida que está dividida aqui em 25 anos, ela pode perder inclusive as concessões, tá? Então, pessoal, o que eu recomendo é muita prudência na hora de avaliar a Eletrobras, porque o nível de endividamento dela é bem mais alto do que o endividamento que a turma coloca aí, tá? O pessoal às vezes aí tá, vamos dizer, minimizando a situação, ok? Beleza? Vamos fazer o fechamento do vídeo. Então, pessoal, vamos falar sobre a Eletrobras. Qual é a minha opinião sobre a situação econômico-financeira da Eletrobras e qual que é o risco que eu vou falar de forma muito clara e que o mercado ignora, né? Então, bora lá. Em primeiro lugar, pessoal, eu queria falar sobre a qualidade dos ativos da empresa. A Eletrobras é uma empresa irreplicável, inigualável. Com certeza, pessoal, eu vou morrer e não vou ver outra empresa no setor de energia com a qualidade e com os ativos que essa empresa tem. Salvo se houver alguma fusão aí, alguma compra, alguma coisa nesse sentido, né? O que não está afastado. Mas por crescimento inorgânico, isso é definitivamente impossível. A Eletrobras é uma empresa que trabalha com o filé da energia. Ela trabalha na geração de energia e ela trabalha na transmissão de energia. Ela não trabalha na distribuição, né? 60% do seu faturamento vem de geração. 40% do seu faturamento vem da transmissão de energia. E é uma empresa que, se a gente olhar hoje, ela tem uma perenidade muito grande, né? Renovou grande parte dos seus ativos, né? As concessões
elas são válidas por 30 anos a contar aí de 2022. Então ela tem tudo de bom, ela tem ativos bons e ela tem uma perenidade, uma recorrência de receita no longo prazo. E isso a torna uma empresa extremamente especial. Mas agora nós vamos falar sobre as questões econômico-financeiras, ok? E aí o que eu vejo? Eu vejo, pessoal, uma empresa extremamente líquida. A Eletrobras tem um saldo de tesouraria estimado em 20 bilhões de reais. Isso dá muita liquidez e muita tranquilidade para a empresa. Mas nós vimos também que parte desses 20 bilhões de reais de saldo de tesouraria, aproximadamente uns 11, isso é de empréstimos de curto prazo, né? Tudo bem, esse não é o problema. A empresa também tem empréstimos de longo prazo. Aliás, a dívida líquida da Eletrobras está estimada em nada mais, nada menos do que 40 bilhões de reais. E essa é a informação que a própria empresa divulga pelo seu RI e a informação que você vai encontrar em qualquer site fundamentalista. Está lá, dívida líquida de 40 bilhões de reais. E é uma empresa que, apesar de ter uma dívida líquida muito grande, né, obviamente ela vai ter um resultado financeiro muito ruim, né? 2023 e 2024, para vocês terem uma ideia, o resultado financeiro dessa empresa foi de 12 bilhões de reais negativos. Então, é uma empresa que fatura por ano 40 bilhões de reais, que tem uma dívida líquida de 40 bilhões de reais e que tem um resultado financeiro de 12 bilhões de reais anuais negativos, né? 1 bilhão de reais por mês. É muito dinheiro, né? Mas, mesmo assim, pessoal, o que a gente vê é que a Eletrobras tem condição de entregar resultados, né? Eu acredito que o EBIT dela deva continuar na faixa dos 35% a 40% e ela deve ter um lucro líquido aí entre 10%, 12% e 13%, né? Esses são os números da Eletrobras. Se você avaliar os números de 2024, você vai ter uma ilusão de ótica, porque em 2024 ocorreram receitas não recorrentes que inflaram o EBIT e inflaram também o lucro líquido. Esquece isso, pessoal, isso não vai acontecer novamente, ok? No vídeo eu dei uma explicação do que aconteceu. Isso não é recorrente. Aliás, esse resultado espetacular que a empresa teve em 2024 foi devido a receitas não recorrentes. Então esquece. Eletrobras é uma empresa que deve dar entre 35%, 36%, 37% até 40% no máximo de EBIT e deve ter um lucro líquido entre 10%, 11% e 12%. Mas e aí? Qual é o risco que eu vejo? Porque uma empresa que dá 10%, 11%, 12% é uma empresa bacana, né? E esse é o consenso do mercado. O mercado inteiro gosta muito da Eletrobras justamente porque ela tem condição de entregar um EBIT bacana, um lucro líquido legal e um resultado de caixa, um fluxo financeiro de caixa constante, muito bom ao longo dos anos, né? Mas qual que é o risco que eu vejo? O grande risco que eu vejo na Eletrobras surgiu lá na privatização. E surgiu quando a Eletrobras concordou com os termos da privatização, na qual ela virou e falou assim, ok, eu concordo com o CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. Eu vou, ao longo de 25 anos, cotizar anualmente um percentualzinho desses 40 bilhões de reais que você está me pedindo. Então a Eletrobras hoje, ela assumiu um passivo que hoje, se você olhar o balanço patrimonial dela hoje, tem um saldo entre curto e longo prazo de 40 bilhões de reais. Esses 40 bilhões de reais vão ser pagos durante 25 anos. E como eu falei no vídeo, a destinação dele vai ser para baratear o custo dos consumidores de baixa renda, para baratear o custo da Amazônia Legal, o custo da energia nessa região e para ações de recuperação das bacias hidrográficas. O que acontece, pessoal? Eu não estou entrando no mérito se é devido ou não. Eu acho muito legal, acho muito interessante a destinação dos recursos. O que eu não acho legal é o seguinte, quando você vai olhar o endividamento da empresa, a dívida líquida, todo mundo fala que ela tem uma dívida líquida de 40 bilhões de reais. Mas ninguém
lembra desse passivo. São outros 40 bilhões que a empresa tem que pagar no longo prazo, ao longo dos próximos 20 anos, mas é uma dívida líquida e certa. A Eletrobras não tem como fugir, ela tem que pagar. E se ela atrasar, se ela ficar inadimplente, a ANEEL pode inclusive tomar as concessões de suas usinas hidrelétricas. Então é uma dívida que tem uma garantia real muito forte, né? A garantia desses 40 bilhões de reais que ela deve ao CDE são os seus ativos, é o seu faturamento, né? Então, nesse sentido, o meu entendimento é que esse volume de dívida, esses 40 bilhões de reais, eles têm que ser acrescidos à dívida da empresa. E aí nós teríamos uma empresa que sai de uma dívida líquida de 40 bilhões de reais e vai para uma dívida líquida de 80 bilhões de reais. É um endividamento relevante, né? Por outro lado, pessoal, a gente também não pode deixar de olhar que o resultado financeiro dessa empresa é de 12 bilhões de reais negativo. E isso já é recorrente. Em 2023 foram 12 bi, em 2024 foram 12 bi, em 2025 vão ser 12 bi. Aí você pode falar, tem efeito cambial aí, Igor? Cara, efeito cambial no longo prazo você vai pagar do mesmo jeito. Você não sabe se o câmbio vai se consolidar na faixa que está, vai subir mais ou vai subir menos. Então eu acho isso uma grande bobeira. O que importa é que, ao meu ver, é uma empresa que sim, ela tem ativos sensacionais, irreplicáveis. Ela tem uma operação que tem capacidade para dar de forma constante um EBIT de 35%, um lucro líquido na faixa dos seus 10%. Não obstante que agora em 2025 ela deu prejuízo, né? Mas tem que esperar o ano fechar, você não pode avaliar por trimestre. É muito injusto quem analisa uma empresa por trimestre, ok? Então é uma empresa que tem ativos irreplicáveis, que tem um EBIT bacana, que pode ter um lucro líquido legal, né? Mas ela tem um passivo de 80 bilhões de reais. Pessoal, outro ponto que é muito relevante a gente lembrar é o seguinte, a Eletrobras não é uma empresa de crescimento, né? Tu pega aqui de 2021 para cá, ela cresceu 16%. Nos próximos anos, ela vai ter que começar a investir, vai ter que ganhar concessão, ela vai ter que começar a crescer. Mesmo porque se ela não crescer, ela não consegue ficar numa situação mais tranquila em relação à sua alavancagem. Ok? Então esse é o segredo que eu queria contar para vocês, né? Os sites fundamentalistas e todos os analistas que você for olhar na internet. Você pode procurar relatório de todas as empresas, inclusive das empresas de risco. Ninguém toca nesse assunto. Todo mundo parece que esqueceu disso. Só que isso tem custo, isso é reajustado anualmente e isso tem garantia real. Isso não pode ser negligenciado. Enfim, essa é a minha opinião, né? O mercado é lindo por isso, nós podemos pensar de forma diferente. E é por isso, pessoal, que eu não invisto na Eletrobras. Eu prefiro outros ativos, né? Existem ativos mais tranquilos do que a Eletrobras. Acho um ativo super interessante, mas para mim não serve, não passa no meu crivo em virtude do endividamento dela, do endividamento ajustado, né? Quando você coloca esse grande passivo que ela herdou do processo de privatização. Que empresas, então, que eu acho interessante do setor energético? Acho que vale a pena você olhar a ISA, acho que vale a pena você olhar a Taesa, acho que compensa muito avaliar a CEMIG, esse tipo de empresa. Essas três empresas, por exemplo, eu já analisei no meu canal. Se você for olhar lá no histórico, tem lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Então é isso, pessoal. Uma excelente empresa, irreplicável, mas eu tô fora em virtude desse endividamento, tá? Beleza? Grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus e bons investimentos.